Inferência causal, uma introdução. Por mimzinho. Vamos lá, o que é inferência causal? Vamos começar com uma definição. Segundo a Wikipedia, causal inference is the process of determining the independent actual effect of a particular phenomenon that is a component of a larger system. The main difference between causal inference and inference of association is that causal inference analyzes the response of an effect variable when a cause of the effect variable is changed. Causal inference is said to provide the evidence of causality theorized by causal reasoning. A lógica é assim, a gente tem um modelo, onde a gente tem uma variável que a gente vai chamar de tratamento, e esse tratamento gera uma resposta, ou seja, ele está causando alguma coisa. E basicamente, como a gente pode olhar pela parte de itálico, então a gente está mudando essa variável tratamento para ver como de fato ela afeta a resposta. Por exemplo, tirando ela para ver se acontece a resposta, assim descobrindo a causalidade. Mas por que inferência causal? Para quê? Por que realmente a gente quer inferência causal? Porque, pelo que eu acabei de falar, é muito mais fácil fazer uma regressão linear. Ora, a gente quer a variação da variável dependente em termos da variação da variável independente, é só fazer uma regressão linear. Então vamos pensar em termos do DAG mais simples do mundo. A gente tem o nó A, que representa a variável de tratamento, enquanto a gente tem o nó Y, que representa a variável resposta. Enquanto essa seta direciona o fluxo da informação, ou seja, a direção do efeito causal. Nesse cenário simples da DAG, como não há covariável afetando o tratamento ou a resposta, então basicamente estamos sob a condição de ceteris paribus. Tipo, tudo está constante, a única coisa que está acontecendo é o A está variando, daí o Y está variando. Por isso a gente pode usar uma regressão sem peso na consciência aqui, o exemplo da nossa regressão. Novamente ela aqui. E o beta 1, aquilo que a gente está estimando, ele representa o efeito causal médio na população de interesse. Dado o DAG, sabemos que as hipóteses de Gauss-Markov são satisfeitas. Então eu não vou entrar em detalhes das hipóteses, eu imagino que vocês conheçam ela. Se não conhecem, procurem no Google. Mas vale a pena focar na hipótese de exogeneidade estrita, ou seja, a média do termo de erro é zero, e na homocedasticidade, ou seja, a variância do termo de erro ela constante, esse sigma ao quadrado. Mas raramente essas hipóteses são satisfeitas. Uma vez que a gente tem um cenário de endogeneidade, o que a gente faz? Aí que entra a inferência causal para contornar esses problemas derivados da endogeneidade. Tá, mas o que é causalidade? De fato, quando estamos falando de causalidade, a gente está explicitamente ou implicitamente adotando uma teoria de causalidade. O que é causalidade para como a gente conversa? Tá, tendo em vista isso, o que é afinal causalidade? A definição padrão de causalidade na filosofia, pelo menos, foi provida pelo Hume no livro, acho que é Inquiry of Human Understanding. Podemos definir uma causa como sendo um objeto seguido por outro, e onde todos os objetos semelhantes ao primeiro são seguidos por objetos semelhantes ao segundo. Ou, em outras palavras, onde se o primeiro objeto não tivesse sido, a segunda nunca existiu, o segundo não teria existido. Mas, em verdade, o Hume nos deu duas definições. A primeira definição é uma causa como sendo um objeto seguido por outro, e onde todos os objetos semelhantes ao primeiro são seguidos por objetos semelhantes ao segundo. A definição 2 é, se o primeiro objeto não tivesse sido, a segunda não existiu, a segunda não teria existido. A literatura filosófica, por muito tempo, perseguiu a primeira definição e tentou fazer sentido de causa e efeito à luz dessa interpretação. Essa interpretação encara a causalidade como uma análise de regularidade. A lógica é razoavelmente simples, imagina como um modus ponens, assim, se dadas as condições são satisfeitas, existe uma lei causal que gera um efeito. Então seria aquela coisa, toda vez que são satisfeitas as condições, temos um efeito. Seria então, mas isso tem alguns problemas. Por exemplo, fumar causa câncer, mas sempre que você fumar, todo mundo vai ter câncer? Então, um problema. Tá. O problema é que essa teoria de causalidade leva a esses inúmeros problemas que parecem incontornáveis. O filósofo americano David Lewis, em seu paper de 1974, intitulado Causation, ele finalmente alerta a comunidade filosófica que se todas as tentativas de se produzir uma filosofia da causalidade consistente têm sido falhas, seria melhor tentar explorar a segunda definição riemanniana, sendo essa a teoria contrafactual da causalidade. Contrafactual é como um mundo possível, isto é, uma descrição completa e consistente de como as coisas poderiam ter sido, ou de como as coisas são. Por exemplo, suponha que o indivíduo está com dor de cabeça e resolva tomar uma aspirina. O contrafactual desse evento é não tomar aspirina. É como se a gente tivesse pegado o indivíduo, ele tomou aspirina, antes de ele tomar a aspirina, a gente tivesse visto um mundo paralelo, um clone dele, na qual
no mundo original ele toma aspirina, e nesse mundo paralelo, nesse clone, ele não toma aspirina. Por isso, isso é um contrafactual. No exemplo da aspirina, o tratamento é, se recebeu a aspirina, A igual a 1. A igual a 0, caso contrário. Então a gente está pensando em variáveis binárias. O resultado, então, é 1, o y1 é igual a, se a dor de cabeça melhorar, y0, caso contrário. Antes de a gente receber o tratamento, antes de a gente participar desse experimento, por assim dizer, o indivíduo possui 2 resultados potenciais que veríamos sob tratamento. Ou seja, antes dele ter o tratamento, só tem 2 possibilidades que pode acontecer. A anotação é essa aqui, ó, y subscrito A é o resultado que seria observado se o tratamento fosse estabelecido Azão igual a Azinho. Então, cada pessoa tem 2 resultados potenciais, y0 e y1. Ou seja, y0 seria não ter dor de cabeça, y1 é não ter dor de cabeça. Tipo, esses são os 2 possíveis resultados que ele pode ter uma vez que ele tomou os tratamentos. Os resultados contrafactuais são aqueles que seriam observados se o tratamento tivesse sido diferente. Então, se meu tratamento foi A igual a 1, eu tomei aspirina, então meu resultado contrafactual é y0. Se meu tratamento foi A igual a 0, ou seja, eu não tomei aspirina, então meu resultado contrafactual é y igual a 1. Então, genericamente, se meu tratamento for A igual a Azinho, então meu resultado contrafactual é y1 menos Azinho. Tá aí, temos o problema fundamental da inferência causal. É que apenas observamos um dos resultados potenciais para cada pessoa, uma vez que ele só tem um tratamento. Não dá para clonar as pessoas? Ou seja, nos faltam dados. Todo problema de inferência causal é um problema de falta de dados. Todavia, para nossa sorte, com algumas hipóteses auxiliares, podemos estimar o efeito causal médio no nível populacional. Em geral, A só terá um efeito causal em Y se Y1 for diferente de Y0, ou seja, os resultados potenciais forem efetivamente diferentes. Olhando aqui, montando o problema fundamental da inferência causal. No mundo ideal, no nosso mundo ideal, a pesquisa seria mais ou menos assim. A gente tem uma população de interesse, a gente clona esse mundo, então temos um mundo 1, onde todo mundo recebe o tratamento, A igual a 1, e a gente tira a média desse grupo, a gente pega o mundo 2, esse mundo clonado, onde a gente não dá o tratamento, eles são o nosso grupo controle. Todos recebem A igual a 0. A gente tira a média desses, e a diferença entre essas médias, esses valores, é o efeito causal médio. Então, a gente pode representar aqui usando a expectativa. O efeito causal médio é a expectativa de y1 menos y0. E lembrando que a expectativa de y1 menos y0 é diferente da expectativa de y1 menos a expectativa de y0. E vamos lembrar que a expectativa de y dado A igual a 1, isso lê como valor esperado de y dado A igual a 1. Ou seja, isso restringe a subpopulação de pessoas que tiveram A igual a 1. Mas, infelizmente, o mundo real que o pesquisador se depara na verdade, assim. Tem uma população de interesse, parte dessa população vai receber o tratamento e outra não recebe. E a gente vai tirar a média desses dois, e a diferença é a diferença média de resultado entre subpopulações definidas pelo grupo de tratamento. Para simplificar, vamos chamar a diferença média de resultados entre subpopulações definidas pelo grupo de tratamento de apenas diferença observada de resultados. Mas, dados os problemas do mundo real, desejaríamos poder estimar, então, as coisas assim, mais ou menos desse jeito. Ó, temos a população de interesse, a gente vai pegar parte dela e transformar em grupo de tratamento, dando todos nessa subpopulação A igual a 1. Vamos fazer assim, vamos clonar elas antes de dar o tratamento. E neste mundo 2, onde eles não recebem tratamento, vai servir nosso grupo controle. Todos recebem só A igual a 0. Se a gente tirar a média desses mundos, dessas subpopulações desses mundos, e fazer a diferença, vai dar justamente o efeito causal médio de tratamento nos tratados. Ou seja, a gente está vendo o efeito causal médio só na subpopulação de tratados. O efeito causal médio de tratamento nos tratados é isso daqui, ó. É o valor esperado de y1 menos y0 dado A igual a 1. E para nossa felicidade, tomando algumas hipóteses, isso pode ser estimado. Então, a gente tem os dados observados, temos os resultados potenciais que são que são realizados uma vez que dados os tratamentos, a gente faz algumas hipóteses causais, e daí a gente chega em todos os resultados potenciais que a gente quer. Então, para as hipóteses causais. A hipótese 1 é a Stable Unit Treatment Value Assumption, ou SUTVA. SUTVA, em verdade, são 2 hipóteses em uma só. São essas. Primeiro, a não interferência, as unidades não interferem uma nas outras. Eu tomar aspirina não afeta você, e a atribuição de tratamento de uma unidade não afeta o resultado da outra unidade. Então, eu tomar aspirina não afeta a sua dor de cabeça. E só há uma versão de tratamento. Só a aspirina ou a não aspirina. É só isso. Isso ou placebo, por exemplo. Com o SUTVA, podemos escrever o resultado potencial da enésima pessoa em termos de apenas o tratamento dessa pessoa. Isto é, se a gente pegar
o resultado da pessoa I, ou seja, o resultado potencial da pessoa I, fica assim: o valor esperado de y azinho para iésima pessoa é igual ao valor esperado de y azinho. Outra hipótese, a hipótese 2, é consistência. O resultado potencial de tratamento A igual a azinho, y azinho, é igual ao resultado observado se o tratamento foi A igual a azinho. Então, y, o resultado observado, é igual a y azinho, A foi igual a azinho. Isso para todo azinho. A hipótese 3 é a hipótese de ignorabilidade, essa é bem importante. Dadas com variáveis x pré-tratamento, a atribuição de tratamento é independente dos resultados potenciais, ou seja, entre as pessoas com o mesmo valor de x, podemos pensar o tratamento A como sendo atribuído aleatoriamente. Isto é, aqui a representação dessa hipótese. E, por último, a hipótese 4, que é a hipótese de positividade. Essencialmente afirma que para todo valor de x, a atribuição de tratamento não foi determinística. Então, a probabilidade de A igual a azinho, dado x igual a x, é maior que zero para qualquer A e x. Se, para alguns valores de x, o tratamento fosse determinístico, então não teríamos valores observados de y para um dos grupos de tratamento para esses valores de x. Ok, é isso. Essas são as nossas hipóteses. E como isso nos ajuda? Vamos ver. Vamos juntar tudo. Então, a gente tem esse valor. A gente tem o valor esperado de y para a enésima pessoa e iésima pessoa, dado A igual a azinho e x igual a x. Esse envolve os dados observados. Mas, pela hipótese de Sutva, nós temos que esse valor esperado é igual ao valor esperado de y, dado A igual a azinho, x, condicionado a essas duas coisas. Pela hipótese de consistência, a gente tem que esse valor aqui é igual a gente pode falar em termos de resultados potenciais, que é então o y azinho condicionado A igual a azinho, x igual a x. Mas pela hipótese de ignorabilidade, a gente tem que esse valor é igual a o valor esperado de y azinho, dado x igual a x. Ou seja, a gente chegou daquilo que a gente estava, do valor esperado de y para o indivíduo, para o enésimo indivíduo, condicionado A igual a azinho, x igual a x, é igual ao valor esperado de y azinho, condicionado a x igual a x. Assim conseguimos escrever os resultados observados em termos dos resultados potenciais, de alguns dos resultados potenciais. Então vamos montar o problema. Então y, vamos lá, pode ser y1, ou aqui os valores potenciais, y1 se A igual a 1, y0 se A igual a 0. A gente pode escrever y em termos dos resultados potenciais. Y é igual a y0, mais y1 menos y0, tudo isso multiplicado por A. Uma vez que se A igual a 1, então y igual a y1, se A igual a 0, y igual a y0, como a gente tinha colocado lá em cima. Lembramos do que a gente queria. A gente tem aqui a população de interesse, onde a gente dividiu parte do grupo de tratamento e parte do grupo do controle. Mas a gente quer realmente pegar essa parte do grupo de tratamento, antes de dar o tratamento, clonar elas e dar para esse grupo de tratamento o tratamento, e no clone não dá. Dá o placebo, qualquer coisa do tipo, para a gente ver o efeito causal médio. E a gente quer, basicamente, chegar nisso, que a diferença de resultados observados seja igual ao efeito causal médio de tratamento nos tratados. Mas como a gente faz isso? Então, a gente vai ter que usar o que a gente tem, essa equação. Tá, dada a expressão que a gente tem, vamos restringir esse valor observado à subpopulação que recebeu o tratamento A igual a 1. A gente vai ter que o efeito médio dessa subpopulação foi, então, o valor esperado de y condicionado a A igual a 1 é igual ao valor esperado de y igual a 0 condicionado que A igual a 1, mais o valor esperado de y1 menos y0, tudo isso multiplicado por A, dado que A igual a 1. Como é uma constante, a gente tira o A da operação de esperança. Como a gente restringiu para a população que foi atribuído o tratamento, necessariamente A igual a 1. Portanto, a gente ficou com essa expressão final aqui, que o valor esperado de y dado A igual a 1 é o valor esperado de y0 dado A igual a 1, mais o valor esperado de y1 menos y0 dado A igual a 1. E a gente pode fazer a mesma coisa para o grupo controle, que o tratamento foi A igual a 0. Eu não vou fazer eu não vou passar o passo a passo de novo, mas necessariamente como A igual a 0, portanto, o valor esperado de y dado A igual a 0 tem que ser igual ao valor esperado de y0 dado A igual a 0. Esta equação, então, nós derivamos essas para cada população, valor esperado de y dado A igual a 1 e o valor esperado de y dado A igual a 0. Então, para chegar na diferença observada de resultados, basta subtrair uma da outra. A gente fica com isso, que o valor esperado de y dado A igual a 1
menos o valor esperado de y dado a igual a 0 é igual ao valor esperado de y1 menos y0 dado a igual a 1, mais esse resto aqui. Em outras palavras, a diferença observada de resultados é igual ao efeito causal médio de tratamento nos tratados mais o viés de seleção. Chegamos nessa expressão, repetir isso que eu falei. Então, para o nosso pesquisador, conseguir descobrir o efeito causal médio de tratamento nos tratados a partir da diferença observada de resultados, é preciso eliminar o viés de seleção. O viés de seleção é zerado quando o experimento é randomizado. Por isso é tão importante aleatorizar na experimentação, porque uma vez que a gente tem um grupo de tratamento, um grupo controle, aleatoriza a atribuição de tratamento, pronto, a gente eliminou o viés de seleção, então a diferença observada dos resultados vai ser o efeito causal médio que a gente espera, que a gente quer. Chegamos à solução do problema em um cenário experimental. Além do design do experimento, com o grupo de tratamento e o grupo controle, que nos serve como contrafactual, é preciso de randomização a modo de eliminar o viés de seleção, como eu já disse. Mas, e para ciências que não podem fazer experimentos? Ou seja, quando dependemos apenas de dados observacionais, não experimentais, é possível fazer experiência causal para dados observacionais? Felizmente, é possível sim. Que ótimo! Para entender como se dá a solução da inferência causal em um cenário não experimental, é mais intuitivo o uso de um DAG. Vamos pensar também nesse mais simples possível, como a gente já tinha dito. Assim, eu só repetir a descrição. O Azinho direcionando para Y. O A é o tratamento, Y é o resultado. Como dito anteriormente, se o problema que queríamos resolver fosse representado por aquele DAG, bastaria uma regressão linear para achar o efeito causal médio. Porém, já alertamos que, na realidade, a hipótese de isogeneidade estrita raramente é satisfeita. A homocidacidade também, mas é razoavelmente fácil resolver a homocidacidade. Neste caso, a heterocidacidade, digo. Neste caso, a realidade é melhor representada por este DAG, onde a gente tem uma variável confundidora, afetando a variável de tratamento e a variável de resposta. Por isso, que é um confundidor. Informalmente, um confundidor é uma variável que afeta tanto o tratamento quanto o resultado. Em consequência disso que a gente tem endogeneidade. Para tornar esse gráfico ainda mais intuitivo, podemos pensar A como sendo fumar cigarro, Y como sendo câncer e X como um gene específico. Ou seja, nessa interpretação, o A está gerando um efeito que é ter câncer, mas existe um gene que afeta a pessoa tanto a fumar quanto a ter câncer. Tendo em vista isso, que de fato está causando câncer? É o gene ou o fumar? Se vocês se lembram, isso foi o grande debate sobre se cigarro causa câncer. Os estudos envolvendo associações estavam mostrando, tem uma associação muito forte e pelo tempo entre fumar e câncer. Mas daí chegava o estatístico Ronald Fisher, o grande estatístico que desenvolveu muitas coisas que a gente tem na inferência frequentista, ele basicamente diz, olha, de fato tem essa associação, mas provavelmente tem uma variável confundidora que está afetando esse efeito e provavelmente é ela que é a verdadeira a causa verdadeira do fenômeno, e não o cigarro. Então a gente precisa isolar o efeito de X, fazendo assim que seja satisfeita a hipótese da ignorabilidade. Portanto, devemos controlar o confundidor X para achar o efeito causal médio entre fumar e câncer. Um jeito bem simples de fazer isso é um pareamento entre os segmentos da população de interesse, ou seja, fazer um matching, que nada mais é que um método de buscar estudos observacionais se aproximarem de um experimento aleatorizado. Queremos com o match alcançar um balanceamento de covariáveis, isto é, a distribuição da variável X pré-tratamento que afeta Y tem que ser a mesma nos dois grupos, no grupo controle e tratamento. Consequentemente, se a distribuição de resultados for diferente, a causa não vai ser o X. Então, nesse exemplo do cigarro, pareamos o grupo de tratamento e controle de modo a ter um balanceamento de covariáveis, e um jeito de controlar o confundidor gene é eliminar da nossa amostra pareada os tratados e não tratados que não possuem o gene em questão. Sendo assim, ficamos com o efeito puro do cigarro no câncer. Tá balanceado os covariáveis, a gente pegou só o grupo controle e tratamento que tem os genes e a gente tirou da nossa amostra o que não tem o gene. Então, dessa maneira, efetivamente bloqueamos o backdoor path, que é o caminho das portas de fundo na tradução livre, que são os caminhos de A até Y que viajam pelas setas indo até A. No presente cenário, esse backdoor path, ou seja, esse caminho que confunda a relação A e Y, precisa ser bloqueado. Ao fazer esse procedimento descrito, esse negócio de pareamento, tirar as amostras que não tem o gene, só focar nos que tem o gene, de modo que a distribuição da covariável não afeta pré-tratamento, né, só afete no resultado,
a gente efetivamente elimina a transmissão de informação de X até A, isto é, do gene até o fumar. Consequente, nosso DAG fica da seguinte maneira. Olha só, pronto, a gente agora tem o efeito puro do cigarro afetando o câncer. Dentre as classes de matching, temos vários outros métodos parecidos, como Propensity Score Matching, Inverse Probability of Treatment Weighting, Double Robust Estimator, ou Augmented Inverse Probability Treatment Weighting, que é esse AIPTW. Além, a gente tem das clássicas técnicas de inferência causal, como variáveis instrumentais, Difference and Difference, controle sintético, regressão descontínua, etc. E para você saber mais dessas, para eu não me alongar, eu recomendo os seguintes livros: o Causal Inference, The Mixtape, do Scott Cunningham, e The Effect: An Introduction to Research Design and Causality, do Nick Hunting Klein. Esse daí, o Nick tem um canal no YouTube, eu vou deixar na descrição. Além disso, eu recomendo meus textos sobre o assunto no Medium. Eu tenho um texto falando sobre causalidade, onde eu basicamente reitero esse vídeo, mas também explico de forma simplificada, com algumas referências com códigos, como faz as técnicas de inferência causal, explicando a intuição delas. Então aqui tá o meu Medium. E é isso, fim. Não se esqueça de dar like, comentar e se inscrever. Até a próxima.